Galera do primeiro ano, vamos para a nossa análise aí da aula de Sociologia, da prova de Sociologia, das avaliações que tivemos aí, tá ok? E vamos pegar alguns pontos importantes aí da nossa questão, do que nós trabalhamos aí ao longo desse período aí, tá bom? Bom, primeira coisa que nós vamos começar a trabalhar dentro da nossa avaliação são pontos esses que creio eu que vocês conseguiram principalmente tirar de letras, assistindo às aulas, participando, creio que vocês todos tiraram de letras ali, tá? A primeira questão aí que você tem aí, qual a importância da sociologia, tá bom? Essa é a questão aí, qual é a importância da sociologia e das ciências sociais para discutir as questões da nossa sociedade contemporânea aí. Então, se você parar para analisar ali na página número 2, tá? Você já começa justamente na página número 2 a falar justamente sobre esse impacto aí. Neste momento, tá? Dessa grande análise do nosso estudo, nós começamos a fazer uma análise desse texto e vemos o seguinte: a sociologia é a ciência que busca estudar as sociedades humanas e os processos em que os indivíduos eles estão interligados, sejam em grupos, associações ou seja em instituições. Isso está lá na página 2 para vocês. Então, a partir daí, começa a perceber a seguinte questão: qual a importância da sociologia e das ciências sociais? A importância da sociologia e das ciências sociais é estudar a ação, o comportamento humano e toda a sua trajetória, tudo aquilo que o ser humano é. Vamos analisar esse ponto aí. Sociologia estuda, tudo isso aqui, gente, tudo isso não que ainda está faltando, mas isso aqui são ciências sociais, tá? Sociologia estuda os seres humanos em interação, as relações sociais, a estrutura da organização e da sociedade. Isso daí é a resposta também. Ciência política analisa os sistemas, o processo, as instituições, o comportamento político, tá? A questão da moral, da ética. E a antropologia, ela faz análise da cultura humana nos diferentes processos aí da sociedade aí. Então, a partir dessa análise, você começa a ver qual é a importância, pronto, acabou, está ali já de cara, qual é a importância então das ciências sociais. As ciências sociais, elas contribuem com os fenômenos, com os estudos dos comportamentos da sociedade e da humanidade. Nós estamos fazendo uma análise das instituições, do ser humano, de como ele age, como é que ele pensa, tá? E através disso nós vamos começar a pensar o que está acontecendo com a nossa sociedade, o que está mudando, quais são os fenômenos que estão mudando na nossa sociedade, tá? Isso é importantíssimo para a nossa análise aí de comportamento aí. Bom, em que modo da história a sociologia ganhou força e destaque como ferramenta de estudo? Que momento? Pronto. Vai lá para a página 4. Revolução Industrial, Revolução Francesa. Revolução Industrial, ela mudou totalmente a estrutura humana, a maneira do ser humano interagir com o outro ser humano, os meios de produção, os meios de comunicação. A Revolução Industrial, ela possibilitou ao homem a possibilidade de algo novo, sair daquele mundinho que ele vivia para algo totalmente diferente de tudo aquilo que ele aprendeu. A Revolução Francesa foi a primeira vez na história em que o termo direitos humanos surgiu. Foi a primeira vez na história em que um monarca, de que um governo caiu pelas mãos de um povo. Isso é inédito na história. Nunca na história um governo caiu pelas mãos de um povo. Então, em que momento da história, particularmente, nós começamos a compreender que é nesse momento da história, tá, em que a sociologia ela começa a ganhar força, tá? Ela começa a ganhar campo de pesquisa. Na década de 50, ela ganha força aqui no Brasil, o estudo comportamental de como os seres humanos, como os brasileiros, como se comportava, o processo da década de 60, um processo que nós vamos estudar, tá, lentamente, falando sobre aspectos que mudaram
a trajetória da humanidade. A década de 60 foi importantíssima. Nelson Mandela, Pastor Martin Luther King, nossa, tanta coisa aconteceu na década de 60, entendeu? Então foi um período conturbado e a sociologia ela estava ali, observando toda essa mudança social e vendo como os seres humanos, como o mundo ele se comportava ali, tá? O Brasil é o 7º país do mundo com desigualdade. Cara, não vou nem ler o texto todo para vocês. Vamos tentar entender o seguinte. Primeiro tentar compreender o que é desigualdade. E primeiro tentar entender quais são as razões dessas desigualdades. Isso é fácil para vocês, muito fácil. E essas razões dessas desigualdades, elas se encontram aqui. Má distribuição de renda, má administração dos recursos, daí vem a corrupção, né? Dinheiro jogado fora, logística de mercado, tá? Um consumo exagerado, falta de investimento nas áreas sociais, culturais, saúde, educação, falta de oportunidade de trabalho. Tudo isso, tá? São situações que levam uma desigualdade social. Essa desigualdade social, ela é justamente o que? No Brasil, ela é crônica. Ela está enraizada. A falta de projeto urbanístico, correto? A falta de políticas mais corretas, políticas sociais transparentes, elas levam a essa desigualdade social. Tudo isso aí é para você colocar na questão. Tudo isso aí está no livro, também está nas videoaulas aí para vocês poderem trabalhar. Tudo isso são causas da desigualdade. Eu poderia ficar aqui falando com vocês uns 25 minutos sobre essa questão aí, tá? Só para você ter ideia, só essa questão poderia levar 25 minutos com vocês falando dela. Na verdade, levaria até mais tempo, né? Mas é algo que a gente começa a compreender a partir daí, tá bom? E Emily, nosso tio Emily, quais são os parâmetros que faz uma sociedade ser uma sociedade? Essa pergunta é muito inteligente, muito interessante, porque primeiro nós temos que saber o que é a sociedade, tá? O que é a sociedade, tá? Isso aqui é o abismo principal da nossa sociedade, tá? De um lado você vê a ausência de um projeto urbanístico que levou a sociedade se construir da maneira e das ferramentas que ele tinha ali, tá? E do outro lado, as moradias, as residências, tá ok? As casas lindas e maravilhosas dentro dessa sociedade. Mas o que faz uma sociedade ser sociedade? Primeiro que no dicionário está escrito que sociedade é reunião de homens, de animais, que vivem em grupo, organizam, tá? Estão todos organizados ali. São conjuntos de membros de uma coletividade, tá? Então nós começamos a perceber que se sociedade é a reunião de homens, de pessoas, de grupos que se organizam, os efeitos da desigualdade, elas são baseadas na ausência do quê? Na ausência comportamental, daquilo que eu vejo, do egoísmo humano, daquilo que como é que eu estou interagindo dentro da minha sociedade como pessoa. E a partir daí, esta questão, que é a 4, o que faz uma sociedade ser uma sociedade, é o olhar que você tem sobre o outro. É o olhar que você tem sobre a outra pessoa. Você não precisa de um banco amarelo num ônibus para lhe lembrar de que existe um idoso e um gestante e você tem que ceder o lugar. Não. Independente se o banco é amarelo ou não, dentro de um coletivo, você, por educação, você tem que se levantar e ceder o lugar a um idoso, a um gestante. Sociedade se constrói com pequenas coisas. São pequenas atitudes da nossa vida que constroem uma sociedade. É o olhar humano sobre o outro, é olhar a necessidade do outro, é através daí que você cria ferramentas para você construir uma sociedade. E a questão 5, tá? Emily, tá? Nosso tio Emily, voltando a ele, aponte os principais problemas que ele viveu no tempo dele, que eram parecidos com o nosso, tá? Só que com alguns pontos menos insignificantes, tá bom?
e nós temos que apontar toda essa trajetória. E quais são os estudos que ele tem em particular? Então, página 9 e 15, nós começamos a falar. O que diz ali na página 9 e 15? Primeiro fala do indivíduo. É constituído de dois elementos, tá? O individual e o social, tá? O social, eu estou na escola, eu estou no trabalho, eu estou num coletivo, eu estou numa fila de supermercado. O social é onde eu estou vivendo, como é que eu estou interagindo com as pessoas. E o individual é minha propriedade privada, como é que eu estou com a minha família, como é que eu estou interagindo com a minha família. Educação é responsável pela construção da natureza social do indivíduo, dos valores, da moral, da ética, dos aspectos religiosos. E na sociedade, tá? E na sociedade ele fala do quê? Na sociedade ele começa a pensar no modo de um indivíduo de sobrevivência, como o ser humano pensa, como é que ele constrói, como é que ele está dentro dessa sociedade e como é que ele cria essas barreiras e como é que ele destrói essas barreiras. Tudo isso está nessa página 9 e na página 15, são elementos fundamentais para esta construção de sociedade ali. Continuando, a questão 6 é a C. De acordo com Emily, os fatos sociais são caracterizados que moldam o comportamento dos indivíduos em sociedade. Os fatos sociais são definidos pelo autor como sendo exteriores ao indivíduo e coercitivos generalizados. Ponto, acabou. Não tem nem muito. Você leu fatos sociais, ela se encaixa com a C. Não precisou nem você pesquisar muito. A questão 7. Ela fala, de acordo com Marx, nosso tio Marx, a desigualdade, olha só essa questão, pelo amor de Deus, gente. A questão 7, essa desigualdade pode ser estabelecida com o quê? Dá uma lida aí. Ponto. Pela divisão da sociedade nas classes sociais decorrente da separação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Acabou. Precisa nem se guiar muito. No livro de vocês fala disso. Nas aulas falando, nós abordamos essa questão, abordamos isso. Pronto. A desigualdade social é isso aí. A 8. 8 também muito fácil. Sobre o significado de consciência coletiva da teoria de Durkheim, marca a alternativa correta. 8. Olha o que ele fala aqui, gente. O que nós abordamos está no livro. Representa um conjunto de crenças. Nós falamos de crenças, nós falamos de hábitos, nós falamos de sentimento. Olha só. Agindo sobre a consciência dos indivíduos, estabelecendo um padrão de comportamento. Gente, conjunto, crença, hábitos, sentimentos. Tudo isso é teoria de Emily. Ponto, gente. Não precisa ir muito além. Acabou. Olha só. Crença, conjunto, hábitos. Pronto, matei a questão. E na 9, olha o que a 9 mostra. Você olha para essa figura, você automaticamente já identifica a C. A estratificação da sociedade brasileira é dividida em classes sociais que são determinadas por condições econômicas e sociais. O que determina você ser rico e ser pobre? A sua condição social. É o fato de você morar numa mansão na Barra da Tijuca e o fato de você morar numa favela. O fato de você vestir uma roupa básica e o fato de você vestir uma roupa que veio de Paris, de Nova York. É isso que determina quem é você. Bom, isso para a sociedade, né? Então, não tem nem muito o que ir além. Pronto, acabou. Já matou a questão ali quando fala de divisão da sociedade.
quando fala de determinadas condições econômicas impostas pela vida, pela sociedade, ponto, acabou. E a 10 fala justamente sobre o quê? Sobre trabalho, capitalismo, teoria de Karl Marx. Quando fala de trabalho e teoria de Karl Marx, eu penso logo no quê? Olha aqui, gente, a lei da mais-valia. O que é a mais-valia? É o quanto que eu estou valendo hoje no mercado. É quando eu estou vendendo a minha força de trabalho e ganho um salário. A lei da mais-valia é que o proprietário dos meios de produção, ele extrai e se apropria, tá? Naquele momento, ele se apropria daquele momento da situação, produzida pelo trabalhador, para pagar-lhe apenas aquilo que acha que tem que ser pago. Então, quanto que um professor vale? Quanto que um policial vale? Quanto que um médico vale? Quanto que você vale? Então, assim, o que determina são os patrões. A lei da mais-valia é quanto que você vale no mercado de trabalho, quanto que a sua profissão vale no mercado de trabalho, tá? Essa é a prova avaliação de sociologia e com isso nós começamos a pensar em algo importante para a gente. Acredite, aproveite cada momento da sua vida e cada tempo livre para você aprender. Entendeu, gente? Através daí, nós construímos sociedade. Nós vamos impedir que isso chegue até nós, essa barreira, essa divisão, esse preconceito, essa violência chegue até a nossa sociedade. Vamos eliminar as desigualdades sociais e vamos ser mais justos aí. Ok, galera? Um abraço, um beijo para todo mundo aí. Fui.